Meu nome é Leonardo e esse é o canal Me Obrigaram a Fazer Review. Reviews de filmes malditos, reviews de filmes desgraçados e de vez em nunca filme bom também. Me obrigaram a fazer review. E dessa vez o Gustavo Murad ele pediu o Papillon de 1973 com o Steve McQueen e o Dustin Hoffman. Não sei como tiveram coragem de fazer um remake. Eu penso assim, se eu fosse ator e alguém virasse, olha, vamos fazer o seguinte, eu tô querendo fazer um remake de um filme tal e você vai interpretar o papel que no original foi interpretado pelo Dustin Hoffman. Eu ia parar, pensar, e detalhe, o Dustin Hoffman dos anos 70. O Dustin Hoffman dos anos 70. O Dustin Hoffman dos anos 70, dos anos 80 é. Dos anos 60, 70 e 80 é, porra, sai de baixo, né, meu? Eu ia parar e pensar assim, não. Não tem. Eu ia falar pro meu agente, procura algum roteiro original. Mas não, né? Esse pessoalzinho acho que é melhor do que os que vieram antes. E, mano, o Senhor Robô lá, cara, é péssimo. Não sei como esse cara ganhou um Oscar, ou melhor, eu sei. Mas a gente não vai falar da bomba do remake. Que eu, sem zoeira, eu assisti por 25 minutos e falei assim, muito obrigado, mas não. A gente vai falar da versão original. Esse filme, ele tem um problema sério inerente à história dele. Qual o grande problema desse filme? É que ele é baseado numa história real. E não é que o filme aumentou as questões do heroísmo, do não sei que lá, do Papillon e tudo mais. Não aumentou, não. No livro é até mais, né, a terceira potência. Justamente por isso, e assim, essa história do Papillon, ela é tão verdadeira quanto o Frank Dux lá do Kumite. Sabe, é muito difícil alguma pessoa. Ele mesmo fala assim, não, sabe, 75% do livro é real, viu? E, meu, se for 25% é muito. Ele ficou lá naquela ilha, ele ficou naquela prisão. Deve ter sido isso, basicamente. Mas, como, principalmente na época, as pessoas viam como, bom, é uma história, não é ficção, história verídica, tal. E aí, mano, quando você assiste o filme, não dá. E também, de novo, o casting não combina com os personagens. Metem o Papillon com o Steve McQueen, no auge do Steve McQueen, inclusive. E o Degas lá como o Dustin Hoffman, né, como um falsificador e tudo mais. O Dustin Hoffman, ele faz você acreditar que é uma pessoa extremamente inteligente, ponderada, e assim, acreditar que, coitado do Papillon que foi enviado para prisão por conta de um julgamento injusto. Ele é inocente, não sei que lá, sabe? Não, ele era só um arrombador de cofre, um coitado, ele não merecia isso, tal. Enfim, então isso gerou um grande problema na época e gera ainda um grande problema para as pessoas que sabem que esse filme é baseado numa história verídica. E detalhe, como eu falei anteriormente, não é que o filme aumentou a história verídica, é o inverso, deu até uma diminuída em algumas coisas. Se falasse que era pura ficção, eu acho que esse filme funcionaria melhor pro espectador, funcionaria bem melhor. Mas o filme, ele passa muito rapidamente, tem 2 horas e 20, passa rapidinho, assim, você vai assistindo. O Steve McQueen, meu, o cara era muito, sabe, charmoso, tal, você criava uma empatia com ele na tela, tal. E o Dustin Hoffman, meu, o cara é um puta ator, então também não tem muito o que falar. E a direção também é muito boa, é o mesmo diretor do Patton, né? Então, inclusive, pode notar que ele faz muito. Tem muitos planos gerais nesse filme para mostrar. Funciona mais ou menos como um mapa, né?
para mostrar geograficamente o lugar, mostrar isso, mostrar aquilo, para você ter noção do tamanho das coisas e tudo mais. Coisa que não é feita já há muito tempo, não porque é uma ferramenta ruim para você incorporar no filme esses planos gerais, mas é porque normalmente são muito caras de se fazer. Principal, se você está fazendo no deserto, beleza, né? Agora, se você está fazendo como é lá no navio cargueiro, que mostra, meu, é gente pra caramba, tiveram que usar um navio, sabe? Então tudo isso gera custo. E o filme tem bastante desses planos gerais. Eu gosto bastante, inclusive. Hoje é facilitado alguns desses planos gerais com a filmagem por drone, né? Mas mesmo assim, se você está numa área populosa e vai mostrar coisas, você, né, aumenta os custos. A menos que você esteja fazendo tipo aquele cinema de guerrilha, né? Aí, ok. Todo mundo que está em cena não é ator, você não está pagando por ninguém e manda pau. O roteiro, inclusive, foi escrito pelo Trumbo, que tem até aquele filme biográfico dele com o Bryan Cranston, né, que ele foi perseguido na época do macartismo, ele foi praticamente banido de Hollywood, quando a galera lá, John Wayne, Ronald Reagan, toda essa turminha aí estava caçando qualquer pessoa que tivesse uma visão política deles, e ele entrou na lista negra e não arrumava emprego de jeito nenhum. Tal. É interessante esse documentário para entender como o macartismo funcionou na indústria de Hollywood. Esse filme é considerado um clássico, o Papillon. Né? Tem muitas cenas que são consideradas icônicas hoje no cinema, como quando ele está na Ilha dos Leprosos, na própria Ilha do Diabo no final do filme. Né? Tem muitas cenas icônicas. Quando ele está na solitária, né, tendo que comer todo tipo de inseto para sobreviver, né, porque precisa de proteína, né? Porque cortam a ração dele no meio, né? Tem todas essas cenas são muito. Inclusive, a última vez que eu tinha assistido esse filme, deve ter uns 30 anos. A cena que eu mais lembrava era dele na solitária, comendo barata, todo tipo de inseto para sobreviver. Foi uma cena que me marcou muito, quando eu assisti, principalmente quando eu assisti a primeira vez, que eu ainda era criança a primeira vez que eu assisti esse filme. Né, num desses corujão que passou aí nos finais de semana que o meu pai deixava eu ficar acordado até mais tarde assistindo o filme. Como eu falei, muita gente, principalmente historiadores, né, tem uma suspeita assim de que as grandes coisas que aconteceram com o Papillon, na verdade, aconteceram com outros presos, e inclusive as histórias das fugas. E se comparar com outro filme de prisão, O Expresso da Meia-Noite, né? Apesar de toda a brutalidade que existia nessa prisão na Guiana Francesa, ela não se compara, mas o pior dia dessa prisão na Guiana Francesa não se compara ao melhor dia na prisão turca do Expresso da Meia-Noite, né? Que foi feito alguns anos depois. Então mesmo você vendo o filme, qualquer impacto que aquela prisão poderia ter posteriormente se perdeu com filmes como O Expresso da Meia-Noite, com a brutalidade daquele filme Expresso da Meia-Noite. Né? Lá, que nem tem uma cena em que o Papillon quando ele vai pela primeira vez para a solitária, né? Que ele tenta fugir, e são 2 anos, e a solitária você não pode falar, então você fica sozinho e sem poder falar. E aí ele falando, né, não, a gente não é padre, a gente não tá aqui pra consertar, corrigir ninguém, a gente só quer que cumpra a sua pena e tipo, amassar não, desculpa, amansar você, e a gente faz isso quebrando você. E aí você vê que o que acontece com ele, da forma que foi mostrada, mano, o Expresso da Meia-Noite, você te dá
Porque por mais que as cenas dele comendo inseto, que eles tapam todas as janelas, todas as grades da cela dele para não entrar luz por 6 meses, né? Por mais que tudo isso realmente, não, isso é brutal, tal, pá. Em comparação com o Expresso da Meia-Noite, meu, você se sente quebrado assistindo o filme, enquanto e essa é a grande diferença. Enquanto no Papillon você fala assim, nossa, mano, e não quebraram o cara, hein? Tá lá, firme e forte, hein? Meio como um herói de Bang Bang, sabe? Do o Cavaleiro Branco. Enquanto no Expresso da Meia-Noite, não. Eles quebram o cara e quebram a audiência também. Quem tá assistindo o filme, o espectador tá sofrendo junto. E parece que aquilo começa a fazer parte dele em determinado momento. É um filme muito mais difícil de ser assistido que Papillon. De novo, eu assisti Papillon, eu era criança a primeira vez. E foi assim a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. Eu fui ver o Expresso da Meia-Noite muitos anos depois. E reassistir o Expresso da Meia-Noite é sempre um... Assim, eu tenho que estar numa vibe para conseguir reassistir esse filme. Senão eu vou largar ele na metade. Principalmente quando a violência escala naquele filme. A violência, a desumanização, ela começa a escalar naquele filme. Então Papillon é um clássico do cinema, muito pelo Steve McQueen e o Dustin Hoffman. Vale muito a pena ser assistido, se você nunca assistiu. Vale a pena de você reassistir, porque, como eu falei, não é um filme difícil para se reassistir. Você precisa só ter o tempo para reassistir ele. Mas não é que você vai sentir mal, isso ou aquilo outro. Não. Então, bem recomendado aí o nosso amigo Papillon, do Steve McQueen. Então é isso aí, se quer que eu faça o review, R$30. Manda pelo Pix aí, me manda um e-mail e até a próxima.